Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez trazendo esse podcast maravilhoso e hoje nós vamos bater um papo com Igor Silva, diretor de carnaval da Acadêmicos de Niterói, a caçula do carnaval, vamos assim dizer, né, como ficou conhecido agora no carnaval de 2023, com uma belíssima apresentação que fez na Marquês de Sapucaí, alcançando um patamar muito interessante, né, na sua colocação, que foi o 5º lugar, né, e o Igor vai aqui conversar um pouco conosco sobre o carnaval, né, de 2023, o carnaval de 2024, que eles já estão no esquenta, já estão preparando esse movimento para 2024. Então, recebam aqui o nosso colega e amigo Igor Silva, da Acadêmicos de Niterói, que tem o Hugo Júnior como presidente, mas o comando da avenida fica aqui por conta de Igor Silva. Igor, se apresenta aqui para a nossa galera que está aí nos assistindo e a gente começa o nosso bate-papo aqui, Igor. Olá, pessoal. Paulo, muito obrigado, tá, por abrir as portas aqui do podcast para mim e para Acadêmicos de Niterói, para a gente estar explicando um pouquinho sobre a escola, sobre o carnaval e sobre a minha vivência no carnaval. Obrigado mesmo de coração. Então, eu comecei minha trajetória no carnaval em 2007, na Unidos do Viradouro, né? E em 2015 eu fui para o Carnaval de Niterói, né, do nosso município. E aí eu fui começar como diretor de carnaval, passei pela Sabiá apresentando meu irmão, passei por 2 escolas como diretor de carnaval, por Bafo do Tigre e União da Engenhoca, onde a gente levamos a União da Engenhoca a ser campeã do grupo C e ir para o grupo B, né? E depois eu larguei. Depois eu ajudei as outras escolas do grupo A, como hoje eu estou na Alegria do Zona Norte, e na minha escola, que é a Acadêmicos de Niterói. Que bacana, eu sei que você tem um irmão da mesma altura que você, né? Mas essa altura é a altura de forma simbólica, porque ele é mestre-sala, né? Meu irmão é mestre-sala, que pelo contrário de mim, eu não sei dançar nada, ele sabe dançar muito bem, ele sabe riscar e eu não sei. Mas a gente somos irmãos e na altura somos idênticos. Ah, que bacana. Não, eu tenho visto, eu vejo o trabalho do seu irmão belíssimo. Agora, Igor, me conta uma curiosidade. Como é que foi o Carnaval 2023? Vocês que se tornaram a caçulinha do Carnaval nessa apresentação, foi um desfile belíssimo, vocês ficaram em 5º lugar, né, o que é muito bom para uma escola que está estreando, né, possamos assim dizer, na Marquês de Sapucaí, que é um grande palco mundial, nacional, estadual e municipal, né, do carnaval da cidade. Como foi a preparação disso, Igor? Porque você, como diretor de carnaval, é quem sabe lá como é que foi tratar lá nos bastidores, né? Quando meu presidente Hugo Júnior me chamou para virar diretor de carnaval, eu já sabia que era uma missão muito árdua, né? E tá numa escola que é o primeiro ano que vai estar na Marquês de Sapucaí, vai estar uma estreia, é uma missão complicada, mas nada que a gente não consiga resolver. Foi uma missão que ele me deu e a gente tiramos de letra. Que bacana. Foi nos bastidores, né? Foi de muito aprendizado, de muita experiência e de muita troca. Tudo que a gente já aprendeu no Carnaval de Niterói, a gente levou para a Acadêmicos de Niterói, né? E lá a gente aprendemos mais e ensinamos mais também. Porque, na verdade, é a primeira vez que você pisou na Marquês de Sapucaí como diretor de carnaval com a Acadêmica de Niterói, ou você já tinha feito isso na Marquês de Sapucaí? Porque em Niterói você já deu um preâmbulo aqui que várias escolas, né? Como diretor de carnaval, eu já passei, né, até mesmo pelo Sossego, eu já fui diretor de carnaval lá, né, e o presidente me chamou para ser diretor de carnaval aqui na Acadêmica de Niterói e ajudar ele a trilhar uma história na nossa caçulinha de Niterói. E um caminho bem trilhado, né? Porque 5º lugar, no meio de tantas escolas, por exemplo, que hoje está no grupo de acesso, né, a Série Ouro, não é isso? Isso. Não é uma coisa fácil. Então, quer dizer, uma missão para você, assim, árdua e muito interessante, porque você é jovem, né? Eu só tenho 24, 25 anos, né? É um menino, pô. E, assim, a gente chegar, fazer o nosso carnaval, né? Fazer o nosso trabalho e ficar na frente de algumas escolas que já foram do grupo especial, para a gente foi o campeonato. Né? Para a gente foi muito gratificante o resultado, né? E deixou a gente muito feliz e deu mais força para a gente
continuar em 2024 e buscar um resultado bem mais gratificante para a nossa comunidade. Para a cidade de Niterói foi um ganho enorme, né? Como você disse, é mais ou menos o que a gente olha, a seleção brasileira quando vai disputar um campeonato com qualquer time da África, né? Ele só o fato, por exemplo, de estar jogando com a seleção brasileira, para ele já é uma vitória, ou seja, ganhar não é nem o ponto auge para ele, né? O fato é participar daquele evento, por exemplo, que é o maior evento. Então, no caso do Carnaval, vocês participaram, né, do grande evento, o maior evento que é do Carnaval, e tiraram lá em quinto lugar. Então, quer dizer, uma vitória enorme, né? É uma vitória muito grande porque é um grupo que tem 15 escolas. Né? São um grupo que tem 15 escolas e a gente ficou em quinto. Ficamos na frente de União da Ilha, de Estácio de Sá, ficamos na frente da Bangu, Ponte. Então, assim, são escolas que já passaram... Tradicionais lá, que né? já passaram pelo grupo especial. Né? Então, assim, isso é muito gratificante para a gente, mas é o resultado do trabalho. Que já começou, né, Igor? Que já começou. Que vocês, por exemplo, já estão, né, desde o final do Carnaval, vocês já estão se preparando para o próximo Carnaval, né? Eu estava até conversando com o meu carnavalesco esses dias que a gente, né, a diretoria da Niterói, ela só descansou da quarta-feira de cinzas até a segunda-feira, depois do Carnaval, porque daí já começou já o trabalho para 2024. Né? É porque são vários, uma escola, por exemplo, desfilando com mais de 2.000 pessoas, né, Igor? Então, assim, lidar com esse número enorme de pessoas, por exemplo, colocar isso, coordenar isso, por exemplo, na avenida, não é uma coisa do papo que a gente está batendo aqui, que só eu e você. Não é uma missão fácil. Assim, a gente não consegue da noite para o dia. Eu imagino. Eu estou aqui com calafrios aqui só em falar, por exemplo, de coordenar essa quantidade de pessoas, né? E dividido por segmentos, por setores ali, que é baiana, comissão de frente, bateria, praxista, comunidade, os carros, né? Carro, musa, destaque, composição. Porque os carros é um fator muito complicador, né? Porque a Marquês de Sapucaí ela tem um viaduto que impede. Vocês vieram com uma alegoria enorme, né? Para passar ali naquela coisa. Isso cria uma confusão, né, Will? Cria sim, uma confusão, mas assim, a gente já vem trabalhando, tanto a diretoria junto com a Liga, a gente já vem se organizando para posicionamento de carros. Né? Então, assim, isso nos ajuda muito, né? Essa troca que a Liga tem, né, de ajudar as escolas nesse lado do viaduto, né, que a gente teve que passar com o segundo carro bem na frente, passamos ele para o outro lado, para o lado dos Correios, né, e enquanto estava montando o segundo carro, a gente estava iniciando nossos desfiles e passando com a nossa escola. Quando chegou o lugarzinho dele, ele deu ré e entrou na Sapucaí. Caramba, e tudo isso o diretor de carnaval que está à frente, né? Diretor de carnaval com a harmonia da escola. Porque às vezes os nossos seguidores, né, e o pessoal que está no canal não consegue fazer a compreensão, porque assim, como é que passou aquela estrutura enorme? Porque quando ele vê na avenida, a estrutura está montada com 10 metros de altura, né? E tem um viaduto ali que está talvez a 6, 7 metros, 8 metros de altura, né? Não, é menos que... É menos? É menos, é 5,40. Então, quer dizer, você quando começa a preparar o carnaval, você tem que imaginar o seguinte, olha, qualquer coisa que vai passar, ele tem que ter 6 metros, não pode passar disso. Não pode passar, porque senão o carro fica agarrado. E aí você tem que fazer uma alegoria que desmonta e monta isso? Ou de encaixe, ou então com dobradiça. Uma dobradiça. Então, aí vem com o pessoal de Parintins, vem com os ferreiros, tudo para fazer tudo de encaixe. E uma super dobradiça, não é aquela que eu coloco lá na minha casa, não. Não. São cabos de aço, são rodanas. Tá vendo aí, galera? Desvendando esse mistério aí, como é que aqueles carros enormes passam por baixo daquele viaduto e depois de passar por aquele viaduto, eles ficam enormes ali e vão sair para o desfile. Mas também tem essa logística que você falou, né? Ou seja, você leva os seus carros, coloque se estiver do lado do viaduto, né? Que é do Balança Mas Não Cai. Do outro lado é o Correio. Quer dizer, se você estiver do lado do Balança Mas Não Cai para passar, você já tem que pensar em todo esse sistema. Em toda a logística. De passar um carro para o outro lado e depois volta com esse carro novamente para encaixar. Para encaixar. E isso tudo é missão do diretor de carnaval, né? Carnaval e junto com a árdua missão da direção de harmonia também. Caramba, e como é que vocês coordenam isso, Igor? Lá dentro, por exemplo, assim, como é que é a comunicação? Porque ali está uma fileira, por exemplo, 2.000 pessoas espalhadas naquele meio ali. Como é que faz essa comunicação acontecer? A gente tem uma equipe, né? A equipe de harmonia tem a equipe dela, eu, como diretor de carnaval, tenho a minha equipe, que é a comissão de carnaval.
e a gente tem alguns rádios, algumas pessoas estão de rádio, e a gente vai se comunicando. Mas E no ali, meio daquela barulheira no toda, meio você daquela consegue barulho- escutar com Sim, rádio? é porque os nossos rádios têm abafador. Então a gente consegue se comunicar através desses rádios. Mas é todo mundo ao mesmo tempo, por exemplo, você está lá, é o diretor de carnaval. Ah, pô, o carro, sei lá, precisa, por exemplo, de jogar um pouquinho para lá. Fica várias pessoas falando contigo no rádio ao mesmo tempo, ou entra um e o outro sai? Como é que funciona isso? A gente tem uma técnica, né, que a gente deixa o rádio desocupado. Tá. O rádio mesmo é só para emergência. Ah, entendi, Entendeu? entendi. Então, Se assim, ele tocar, você sabe se que ele é tocar, algum... a gente já sabe, aí a pessoa se identifica quem é e aonde ela está e qual é o problema que ela está. Entendi. E aí a gente vai ver, por exemplo, Caramba. se eu tiver na cabeça da escola, aí eu vou lá onde está o problema para ver o que está acontecendo, para a gente resolver junto com o outro diretor. E às vezes chega 4, 5 diretores que estão com rádio para a gente tentar resolver o problema. E o frio na barriga acontece quando, Igor? Não, a gente tem que botar de lado e esse frio da barriga só pode acontecer depois que a gente fecha o portão. Não tem frio na barriga? A gente não encarar pode, o negócio... encarar o desafio e ir embora. Caramba, a gente fica impressionado, né? Porque é uma coisa de um vulto enorme, né? Assim, a gente, por exemplo, você tem que juntar todos no mesmo local, na mesma hora, coordenar tudo isso. Quer dizer, para você que é um jovem, né? Lógico, um cabedal aí de experiência, porque você já falou que passou por diversas escolas aqui da cidade, né? De Niterói, onde nós estamos aqui falando, e isso serviu, por exemplo, para você ativar esse teu comando de avenida, né? Uhum. E é esse comando que você leva, né? Para lá para o dia. O comando que a gente leva para a avenida é o comando que eu aprendi aqui. Aprendi com muitos amigos que eram diretores de carnaval e harmonia da Sapucaí, quando eu desfilava, né? E você está aberto. Você era desfilante comum? Eu era assim desfilante como comum. eu, por exemplo, que eu visto uma... Eu era desfilante comum, eu passei pela área das crianças da Viradouro e ala dos adolescentes da Viradouro e 1 ano de área de comunidade. E depois eu já fui direto para a harmonia, ganhei o gosto e fui para a harmonia, apresentador de casal e agora eu tenho a missão de ser diretor de carnaval. E chegou a apresentar o seu irmão? Cheguei a apresentar o meu irmão, apresento ele na Alegria da Zona Norte aqui em Niterói, todo ano, né? Já são 4 anos que ele já está lá na escola e são os 4 anos que eu apresento ele. Faz confusão, porque você tem quase que a mesma altura dele, muito parecido fisicamente também. São acho que 2 centímetros aí. Se ele faltar, você pode chegar lá. Não posso, porque eu não sei, não consigo. Porque fisicamente vocês são bem parecidos, né? Para quem não conhece, até confunde, né? A gente é bem alto, a gente é bem magro, né? Mas na dança, ele domina a dança, eu não domino nada de dança. Eu vi uma apresentação dele, eu fiquei muito maravilhado. Confesso a você que poucas vezes assim, algo me chamou a atenção quanto casal. Né? Lógico, a gente vê todo aquele festejo da avenida e tudo mais, mas ele eu pude ver, né, numa apresentação da AZN, né, da Alegria da Zona Norte, que é uma escola de samba aqui da nossa cidade, e vi, por exemplo, a desenvoltura dele e da porta-bandeira dele. Eu fiquei realmente encantado com a dança, né? Porque era uma coisa assim que me chama a atenção, né? Mas era algo clássico, né? Eu não sei, mas eu vi um algo clássico, ou seja, vi a dança, logicamente, né? O cortejo, mas vi um pouco além na questão clássica. Ele traz uma questão muito interessante. Quero, inclusive, deixar um recado aí para o... Iago Silva. Iago Silva também. Iago Silva, Igor Silva. Iago, vamos trazer você aqui para bater um papo aqui no nosso canal, né? E se puder, também com a sua porta-bandeira, vai ser muito gratificante para nós falarmos um pouco dessa dança, cuja qual a minha observação, ela foi nesse sentido, né? De que há o cortejo, a dança do carnaval, mas que por trás de vocês tem uma coisa clássica, né? E que é interessante. Né? Eu acho que isso é um aprimoramento, é uma observação interessante para quem gosta do carnaval, observa o carnaval. Então, Iago, fica aqui o convite para você fazer uma visita ao nosso canal aqui, porque o seu irmão é só lisonjeio a partir de você. E também de minha parte, né? Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas admiro o seu trabalho e isso é muito gratificante. Igor, mas continuando aqui o nosso papo sobre carnaval, já para o 2024, né? Vocês já devem ter pensado alguma coisa, mas como a gente vai ter um bate-papo também com o presidente Hugo Júnior, talvez a gente deixe algumas coisas para ele, não gaste toda a munição. Mas como é que está o andamento, especialmente do diretor de carnaval, Ivo Silva, e a escola? Como é que está hoje a recomposição, a montagem? Né? Porque existe todo
um trabalho que tem que ser mantido, né? Ou seja, a comunicação, porque eu imagino que é uma coisa grande, né? Enorme. São várias pessoas, vários diretores. Como é que está essa coordenação hoje? A gente já está bem desenvolvido, né? Nosso carnaval para 2024. É uma escola jovem. Nossa escola tem muitos segmentos jovens, né? Eu sou o presidente também é jovem. A gente tem um carnavalesco que também é muito jovem, um casal que é muito jovem. Então, assim, é uma escola que vai vir muito jovem, né? Legal, Muito, né? muito nessa pegada de jovem, né? Que é um diferencial, porque tem muitos cargos aí que são ocupados por diretor de carnaval que já tem uma idade, porta-bandeiras que já estão lá há muitos anos, e a Niterói ela é uma escola que o nosso presidente ele deixou a juventude, as pessoas novas, né? Ele abre essa porta para todo mundo, né? E isso é muito gratificante para a gente. A gente consegue ter a primeira oportunidade, né? Dentro da Acadêmica de Dentro Niterói. da Acadêmica de Niterói. Que a minha primeira oportunidade como diretor de carnaval na Sapucaí, quem me deu foi o meu presidente. Que legal. Então, como ele está dando agora a primeira oportunidade na Sapucaí para o nosso primeiro casal. Né? Então, assim, e isso é muito gratificante para a gente. E a gente consegue iniciar um trabalho com muito mais gás. Imagino, muito mais porque força. essa juventude, né, a Sim. sua juventude e a juventude, por exemplo, que segue, né, ela tem um gás, um potencial. E assim, você conduzir, por exemplo, um carnaval dessa juventude na Marquês de Sapucaí, para quem gosta de carnaval e participa do carnaval, o cara deve sentir, porque o ápice, por exemplo, né, de quem está em qualquer parte do estado do Rio de Janeiro é chegar ali na Marquês de Sapucaí. Aí a nossa escola já está com as suas datas bastante definida, né? A gente já apresentou nosso enredo, estamos finalizando nossa sinopse, a gente vai fazer até uma apresentação. A gente também vai iniciar, agora já começamos a fazer o iniciamento do nosso protótipo. Então a escola já está bem adiantada no seu processo e em breve a gente já vai começar a reprodução. Então, está tranquilo porque nós estamos no mês de junho, né? A gente vai para junho agora. Quer dizer, está bem adiantado, adiantado. Está bem na altura, por exemplo, do que se expecta do carnaval, ou melhor, do gestor do carnaval, que é quem está à frente da escola, esse gestor. Então, quer dizer, não tem nada, por exemplo, a ser surpreendido nas proximidades. Agora é o trabalho de quadra, é o trabalho de desenvolvimento dos segmentos por dentro, mas quanto à escola, quer dizer, está tudo tranquilo, normal. Tranquilo. E essa segurança que a gente tem também vem do presidente, porque ele dá toda a estrutura que a gente precisa. Ele deixa a gente trabalhar à vontade, mas sempre está ali do nosso lado, está precisando de alguma coisa, sei que está faltando. E isso dá essa segurança e essa tranquilidade de fazer um trabalho com calma, né? E tudo dentro do nosso cronograma. Quer dizer, o perfil do presidente não é aquele perfil de chefe, é o perfil de presidente, liderança, que compreende cada um dos membros que ali a compõem e deixa, por exemplo, com que cada um trabalhe, lógico, nas dificuldades, busca ele para poder, ele de alguma forma ajudar, né? Sim. E a gente sempre, quando a gente conversa, eu com o presidente, a gente sempre fala que a nossa escola a gente não pode perder a nossa humildade que a gente tem, a humildade pé no chão, e isso faz a escola crescer. E foi o que deu certo. A nossa humildade, o nosso pé no chão, a nossa realidade. A gente pode chegar até aqui. Daqui para lá não dá para a gente. Então vamos chegar até aqui. E foi o que deu certo, que fez a gente fazer um grande carnaval. Agora eu quero falar com você uma coisa também que eu acho interessante e me chamou bastante atenção, foi o carro Abre Alas, né? Vocês vieram com um letreiro lindo, né? Um Niterói, né? Maravilhoso, né? Que abria ali o carnaval, e isso cria expectativa e projeta também a cidade de Niterói, né? Uma cidade que tem tá a 13 quilômetros do grande sambódromo, né? do grande cenário, do grande palco do carnaval. E vocês, por exemplo, vieram com essa Niterói linda e o enredo de vocês que falava de Niterói, né? Tinha um carro, inclusive, com dezenas de pessoas, por exemplo, né? Eu não sei o número, mas era um carro com muita gente, né? Um carro vivo, né? Praticamente, né? Ali era a nossa segunda alegoria. 120 pessoas, né? A gente vai falar que tinha 120 pessoas ali. Aquele carro, né? Aquele carro. Nossa, era o carro do festejo, era o carro do carnaval, né? Era o carro que simbolizava que o pessoal
ia para as suas festas de bairro. Vocês falam da Rua da Conceição, Fala né? da Rua da Conceição, então a gente falava que o pessoal estava indo para a rua, estava indo para o seu bloquinho para fazer o seu carnaval. E você acha que ali o jurado entendeu? Porque você, com a marca de quinto lugar, possivelmente o jurado entendeu. A gente acha que entendeu sim, porque também está tudo na defesa, né? A gente manda o nosso Série Avenida para eles e está tudo na defesa. Então, assim, eu acho que o que passou era o que estava na defesa e ele entendeu perfeitamente. Eles recebem o que, o jurado? Eles recebem uma sinopse do que você vai apresentar ali, um cronograma? Ele recebe todo o material que vai passar na avenida. Entendi. De tudo que a escola vai apresentar. O que a comissão de frente, ala 1, ala 2, o que é o carro, o que significa, o que vem, manda a foto do desenho. Ele recebe todas essas informações, o que significa para a comissão de frente, o abre-alas e assim por diante, até chegar ao final da escola. Ele recebe todo esse material para ele ter uma ideia geral da escola quando ele estiver julgando. E né? ali vai sinopse, ali vai justificativa do enredo, ali vai o samba, vai tudo ali nesse Série Avenida. E fala um pouquinho, o enredo em si, fala de Niterói, das festas de Niterói, Rua da Conceição, né, que é a rua mais clássica de Niterói, né, onde o carnaval ficou por antes. Ficou por muito tempo, muitos anos. Eu participei por muitos carnavais ali. Ah, também? Muito e teve o seu dedo nesse enredo, Igor, ou não? Não, teve não. Não, né? Não teve o seu dedo. Fiquei até muito feliz com o enredo, né? Porque eu participei muito desse carnaval. E quando eu era harmonia na Sabiá, a gente levamos o campeonato da Sabiá na Rua da Conceição. Né? O meu campeonato com a União da Enjoca foi na Rua da Conceição, então assim, foi um enredo que mexe com quem trabalha no Carnaval de Niterói. E para você levar esse enredo para a Marquês de Sapucaí, deve ter sido uma coisa enorme para a sua emoção, né, vamos assim dizer. Sim, porque assim, a gente tem que valorizar o que é nosso, que é do nosso município. Então, mexe bastante com a gente. Deixa a gente muito feliz. E mais motivado de fazer um carnaval. Eu imagino, porque vocês entraram com um pé firme lá na avenida, né? Algo, por exemplo, esplendoroso, muito maravilhoso, o samba bem cantado. A estética alegórica, né, foi bacana, aquele índio, por exemplo, enorme, né, que chama a atenção. Né, nossa araribóia. E aonde está o araribóia hoje? Está no barracão, está lá no nosso barracão. É mesmo? Aquela imensidão de escultura. Está lá guardadinha lá. Ele vai ver o que o nosso presidente vai fazer, se ele vai deixar lá, se ele vai mandar Mas tem um índio lá enorme. Mas está lá, o nosso araribóia está lá. Que venha o araribóia para Niterói, hein? Eu não sei como passa na ponte o araribóia. Pode botar o araribóia nadando, porque eu disse, segundo a lenda, né, o araribóia nadou muito aqui na Baía de Guanabara, então pode colocar o presidente Hugo, coloca o araribóia na água lá do outro lado, que ele chega aqui na nossa cidade de Niterói. Ô Igor, muito legal, né, a gente está conversando esse papo sobre carnaval, né, e você que é oriundo da cidade, né, que fez carnaval aqui na cidade, hoje a gente está avançando também, né, e a gente poderia fazer um comentário sobre o Carnaval de Niterói, que é onde você nasce, né, que é médico, e hoje, né, o que a gente tem desse Carnaval de Niterói parece ser um avanço. Ao seu olhar, que passou pela Rua da Conceição, hoje está lá na Marquês de Sapucaí, né, qual é a sua visão? O que você tem a nos oferecer acerca do Carnaval de Niterói, berço de seu nascimento? O Carnaval avançou bastante, né? De estrutura, tanto da prefeitura, para ajudar as escolas, né, de estrutura. O Caminho Niemeyer, ele veio para melhorar muito o carnaval, ajudar muitas escolas, porque a Rua da Conceição era boa, só que o pavimento, o asfalto atrapalhava muito. Teve um ano que eu estava lá na Sabiá, aonde tinha a cabine de jurado para o casal se apresentar, tinha um desnível ali imenso. E isso atrapalha o desenvolvimento do casal. Já no Caminho Niemeyer, ali é plano, é certinho, o piso é niveladinho. E isso já é um fator que ajuda as escolas. Agora, outra coisa, é inédito a questão de uma ferradura, como é conhecido popularmente a área de desfile? Para mim ali é inédito, né? Duas curvas, né, dentro de desfiles e mais uma curva fora na dispersão.
Você entra aqui, isso, depois isso. Entendeu? E o que você acha disso? Isso atrapalha o desenvolvimento? Você, como diretor de carnaval, pode dar um pitaco sobre isso. Isso atrapalha o desenvolvimento da escola ou você acha que não? As escolas daqui, no primeiro ano, atrapalhou muito. Porque as escolas, eu acho que elas foram meias que pega de surpresa com duas curvas, né? E teve muita escola que quando se assustou, né? Por conta do carro ter que fazer uma curva, carro né? fazer curva. Então, quer dizer, não pode ser qualquer carro, tem que se pensar nisso antes. Por causa da mecânica, né? É igual na máquina de Sapucaí. Aquela curva ali pra gente é a mecânica. E ali é um cotovelo mesmo, né? Porque você não tem nem muito espaço, Nem muito espaço para fazer. É igual a segunda curva do desfile do Caminho a Mais. E esse cálculo, Igor, ele já é feito, logicamente, com antecedência. Ou seja, vocês vão lá antes, né, tem uma visão, por exemplo, do tamanho que o carro consiga dobrar ali, porque há casos, né, em que já houve, inclusive, acidentes, talvez por circunstância dessa curva. Dessa né? curva. Então, isso é uma dificuldade também para as escolas, ou seja, tem que se pensar no quadro da engenharia para poder ele passar ali, porque são carros enormes. Né? São carros grandes. E eles têm que pensar, por exemplo, isso tudo, e como entrar ali, né? Porque às vezes uns engasgam lá, né? A gente também não pode fazer um carro, por exemplo, de 22 metros o carro já tem 22 metros e botar mais 3 metros para fora, o carro não faz curva. Então, quer dizer, o máximo que ele consegue fazer curva ali naquela... A Niterói tem um carro que ele tem 20 de comprimento e a gente faz uma curva perfeita. Está dentro do limite. Dentro do limite. Você não pode colocar nada mais do que isso, porque ele não vai passar. Não vai passar. É igual o chassi acoplado. Quando a gente tem um chassi acoplado, que são dois chassis em um, você tem que desacoplar para um entrar, depois o outro entra e acopla de novo. Se entrar com o carro... Barato, eles têm que entrar separado, aí lá você junta para poder ele passar. E na dispersão a mesma coisa, solta, um segue seu caminho, depois o outro vai e segue. Agora, Igor, porque é uma missão, por exemplo, assim, árdua, né, para vocês, que vocês é que vão botar isso lá na avenida, né? Quer dizer, vão ter que pensar em toda essa engenharia e tudo mais para colocar isso de forma, por exemplo, que a escola fique organizada, porque aí você está olhando essa ornamentação, né? Essa escola está aqui, não tem buraco, isso tudo. Isso tudo é o papel do diretor de carnaval. De carnaval. Então, quer dizer, você daqui um pouco também vai estar de cabelo branco, né, Igor? Porque... Já estou, já. Já tem alguns. Porque com essa missão, né, você não pode ter frio na barriga, tem que ser, por exemplo, ali firme. A gente tem que ser firme, a gente tem que deixar a emoção de lado, a gente tem que deixar o frio da barriga de lado também e deixar só a emoção contagiar quando a gente conseguir fechar o portão. Caramba. Agora, com essa juventude, Igor, sua família também é de carnaval? Minha família é de carnaval, minha mãe me acompanha, minha avó me acompanha, onde eu vou, meu irmão. Então, assim, já vem de berço. Vem de berço essa caminhada. Então, para sua mãe é um orgulho, né? Para minha mãe é um orgulho, ela me acompanha para onde eu vou, ela vai, ela está comigo sempre. Né? Qual o nome dela? Vai te mandar? Marilúcia. Alô, dona Marilúcia, muito obrigado por ter nos entregue aí o Igor Silva, que nos abrilhanta aqui, né? Não só como diretor de carnaval, mas como pessoa, né? Isso é muito importante. E ele diz aqui que a senhora é que é a grande responsável, né, também como avó, né, que é responsável por esse grande homem do carnaval, né, do estado do Rio de Janeiro. Qual o nome da sua avó? Mauricéia. Dona Mauricéia também. Muito obrigado, dona Mauricéia. E continue aí acompanhando o Igor nessa jornada dele aí como diretor de carnaval, lá na Marquês de Sapucaí, que é algo pomposo, maior, grandioso, né, e que precisa desse apoio familiar. Muito, muito obrigado e grato aí a vocês por ter nos trazido o Igor aí para nos abrilhantar no carnaval e como diretor hoje de carnaval, né, Igor? Pois é. Sem elas não estaria aqui, não. Elas que me dão força. O pulmão para você ter esse oxigênio para ir adiante, né? Para ir adiante. E 2024, quer dizer, nós esperamos aí que você, né, nos abrilhante mais uma vez aí, conforme for o carnaval. Eu posso garantir que vocês vão ter muita surpresa. É mesmo? Já tirei os últimos cabelos brancos do meu presidente, coitado. Né? Porque o que precisa é isso, né, Igor? É coordenar esse trabalho com muita seriedade, né, porque esse quantitativo de pessoas na avenida não é nada muito simples, né, de fazer, né? Não é simples, né? Porque vem o pessoal que vem carro, vem o pessoal que vem nas alas, a gente posicionar as alas corretamente nos seus lugares, né? Que eu não posso botar eles em qualquer lugar,
né? Cada ala tem seu setor, cada ala tem seu lugar e sua vez para se posicionar no seu desfile. Entendi, Igor. Bem, nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo maravilhoso, gostoso com o Igor Silva, né, que falou aqui de Carnaval de Niterói, de Carnaval de Rio, falou do seu irmão, o Iago Silva, falou de sua mãe, falou de sua avó, ou seja, falou do ambiente da família, aquela família que nos concedeu, mas falou também da família da Acadêmica de Niterói, que passa pela coordenação dele, né, como diretor de Carnaval, ele que é o mentor intelectual, né, de colocar todo esse arranjo na avenida. Né. Para nós é muito bacana, legal. Agora, Igor, para fechar, né, o nosso bate-papo, você tem algum agradecimento, tem alguma coisa que vai acontecer na escola, quer deixar algum recado aqui já para quem nos assiste, né? Ainda que seja surpresa, mas aquilo que não é surpresa, talvez, né, que você possa abrir aí um pouquinho, lógico, mantendo a boca de cadeado, né, porque na boquinha de siri para não espalhar nesse momento, porque ele volta aqui mais próximo do Carnaval para já nos deixar aqui o recadão da Acadêmica de Niterói. Primeiro eu quero agradecer você, Paulo, por ter aberto o canal para mim e para minha escola. E segundo, vou agradecer meu presidente por toda a confiança, né, e por toda a parceria. Obrigado mesmo, presidente, está no coração, tá bom? E falar para a comunidade, a escola está trabalhando, a gente não está descansando nem um minuto para fazer mais um grande carnaval, mais um grandioso espetáculo para o nosso município. Nós ficamos gratos, vamos ficando por aqui, né? Parabenizando a Acadêmica de Niterói, a caçulinha do Carnaval, que chegou lá na Marquês de Sapucaí, chegou muito bem, porque chegou em 5º lugar, né, o que é muito bom, né, para quem estreia no Carnaval. O presidente Hugo, com a sua grandiosidade, colocou, né, à frente, por exemplo, desse comando, e um comando que deu certo, né, que a gente está aqui apostando todas as nossas fichas, que assim continue, porque para nós, aqui da cidade de Niterói, cidade de 450 anos, é muito importante. Então, Igor, ficamos muito gratos, né? Gratidão a você, obrigado. Gratidão ao Acadêmico de Niterói, Cela aqui conosco aqui. Muito obrigado a todas e todos por estar aqui conosco e seguimos, né, com novas entrevistas para vocês aqui. Muito obrigado, um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Valeu.